Olá, jovens padawans, professor Anderson na área. Hoje veremos o ângulo formado entre duas retas, utilizando aí a equação reduzida do tipo y igual a mx mais n. Vamos lá! Dadas duas retas concorrentes e oblíquas aos eixos coordenados e não perpendiculares entre si, com coeficientes angulares, respectivamente, m1 e m2. Então aí você tem no seu desenho duas retas R e S oblíquas ao eixo X, isto é, elas formam um ângulo diferente de 90 graus aí junto ao eixo X, então elas são oblíquas ao eixo X. Nós vamos aprender a calcular o ângulo formado entre elas. E qual ângulo? Veja que as retas, ao serem concorrentes, elas formam quatro ângulos. Pela propriedade de ângulos opostos pelo vértice, nós sabemos que o ângulo de cima é igual ao ângulo de baixo e o ângulo da esquerda é igual ao ângulo da direita. Nós aprenderemos a calcular o ângulo de baixo, ou se essa concorrência ocorrer na parte de baixo do ângulo x, do eixo x, sempre o ângulo que está voltado aí para o nosso eixo x, e esse ângulo tem que ser agudo. Então, aí nós temos a reta R, temos a reta S e suas respectivas equações reduzidas. Nós vamos determinar o ângulo agudo formado entre elas. Isto é, o ângulo aqui voltado para o eixo X. Lembrando que se essa concorrência ocorresse na parte de baixo aqui do ângulo X, do eixo X, nós estamos sempre calculando o ângulo que está virado aí para o eixo X. Então vamos pensar o seguinte: pela propriedade aí da soma dos ângulos internos e também de ângulos aí complementares, nós vemos que o ângulo θ mais o ângulo α é igual ao ângulo α2. Isto é, a soma dos ângulos formados entre as retas mais o ângulo da reta R é igual ao ângulo da reta S. Aí, para chegar nesse ponto, eu utilizei a propriedade da soma dos ângulos internos do triângulo, igual a 180 graus, e a questão da complementaridade desses dois ângulos aqui. Esse ângulo mais esse ângulo interno que não aparece aqui é igual a 180 graus. Então, θ mais α1 é igual a α2. Isolando θ, nós temos que θ é igual a α2 menos α1. Aplicando tangente dos dois lados, nós temos tangente do ângulo θ é igual a tangente da diferença dos arcos α2 e α1. Aplicando a propriedade trigonométrica de tangente da diferença de arcos, nós temos que tangente de θ é igual a tangente de α2 menos tangente de α1 sobre 1 mais tangente de α1, que multiplica a tangente de α2. Isso é uma propriedade trigonométrica da tangente da diferença de dois arcos. Substituindo tangente do ângulo pelo respectivo coeficiente linear, por isso nós aprendemos que tangente do ângulo α1 é exatamente o coeficiente linear da reta R, nós temos que a tangente do ângulo θ, o ângulo formado entre as retas RS, é igual ao módulo do coeficiente linear da reta S menos o coeficiente linear da reta R, M2 menos M1, tudo isso dividido por 1 mais M1, que multiplica M2. Vamos a um exemplo. Determine o ângulo agudo formado entre as retas abaixo. Então nós temos duas retas, as quais não estão nas suas equações reduzidas. A primeira coisa a fazermos é transformar estas equações em suas respectivas equações reduzidas, isolando o y aí de cada equação. Y menos 4 é igual a 3x menos 5, aplicamos a propriedade distributiva, encontrando y menos 4 é igual a 3x menos 15, somando 4 aos dois lados da equação, obtemos que y é igual a 3x menos 11. Veja que nós encontramos a equação reduzida da nossa reta R. Fazemos a mesma coisa para a reta S.
Já encontramos também o coeficiente linear, que é o cara que multiplica x, né? Da reta R, que é m1 igual a 3. Fazendo a mesma coisa para a reta S, 2x mais y menos 7 igual a 0, isolamos o y e encontramos a equação reduzida da reta S, y igual a menos 2x mais 7. Encontramos também o coeficiente linear, o coeficiente angular da reta S, que é o cara que multiplica o x. Então, m2 igual a menos 2. Agora, para determinarmos o ângulo formado entre as duas retas, aplicamos a equação que vimos anteriormente, a fórmula que vimos anteriormente. Tangente do ângulo formado por essas duas retas é igual ao módulo de m2 menos m1, tudo isso dividido por 1 mais m1, que multiplica m2. Fazendo as substituições utilizando parênteses para não termos problema com as operações nem com os sinais, obtemos tangente de θ é igual a m2 é igual a menos 2, m1 igual a 3. Então, menos 2 menos 3. Tudo isso dividido por 1 mais m1, que é... Aqui no caso está invertido, né? Menos 2 vezes 3, aqui está m2 vezes menos 1, vezes m1, mas não tem problema nenhum. A ordem dos produtos, a ordem dos fatores aí não vai alterar o produto. Agora basta fazermos a operação. Menos 2 menos 3, menos 5. Menos 2 que multiplica 3, menos 6. Mais 1, menos 5. Menos 5 por menos 5 dá 1. O módulo de 1 é 1 mesmo. Portanto, a tangente do ângulo θ é igual a 1. Agora fica a dica. Você tem que lembrar lá da tabela dos ângulos notáveis. Isto é, seno, cosseno e tangente dos ângulos de 0, 30, 45, 60 e 90, que qual o ângulo cuja tangente é igual a 1? Exatamente, se você baixar uma tabela aí do Google, acessa o Google aí e baixa uma tabelinha, você vai ver que a tangente, que o ângulo cuja tangente é igual a 1 é exatamente o ângulo de 45 graus. Lembrando que esse método que aprendemos agora é para determinarmos o ângulo agudo formado entre retas, onde as duas retas são oblíquas. Mas nós podemos ter a seguinte situação. Um ângulo formado entre duas retas, sendo uma delas vertical. Aqui está o desenho exemplificando essa situação. Nós temos a reta R, oblíqua ao eixo X, e temos a reta S, vertical, isto é, fazendo ângulo de 90 graus com o eixo X. Vamos lá. Nós sabemos também pelas propriedades aqui da soma dos ângulos internos que α mais θ é igual a 90 graus. Isolando θ, obtemos que θ é igual a 90 graus menos α. Novamente, aplicamos tangente dos dois lados. Tangente de θ é igual a tangente da diferença de 90 graus menos α. Tangente de θ é igual a cotangente de α. Trigonometricamente, 90 graus menos α. Tangente disso é a mesma coisa que cotangente de α. Cotangente é o inverso da tangente. Portanto, tangente de θ é igual a 1 sobre tangente de α. Logo, tangente de θ vai ser igual a 1 sobre o coeficiente angular da reta oblíqua, isto é, da reta R, isso em módulo. Portanto, quando nós temos aí uma das retas sendo vertical e a outra oblíqua, nós aplicaremos esta fórmula. Tangente de θ é igual ao módulo de 1 sobre mr. Vamos a um exemplo. Determine o ângulo agudo formado entre as retas abaixo. X menos raiz de 3y mais 2 igual a 0 e x menos 1 igual a 0. Esse x menos 1 igual a 0, quando uma equação não tem y, nós sabemos que essa equação trata-se de uma reta vertical, ela tem apenas x. Então aqui nós temos uma reta vertical. E aqui nós temos uma reta oblíqua. Vamos calcular o ângulo agudo formado entre elas, aplicando a fórmula que acabamos de aprender. Vamos passar apenas a primeira equação para a forma reduzida, isolando y. Então, menos raiz de 3y é igual a menos x menos 2.
Multiplicando tudo por menos 1, encontramos raiz de 3y igual a x mais 2. Agora dividimos toda a equação, os dois lados dela, por raiz de 3 e encontramos x sobre raiz de 3 mais 2 sobre raiz de 3 com o y já isolado. Veja que o coeficiente angular desta reta será 1 sobre raiz de 3. Aí você pode falar, mas professor, geralmente a gente não utiliza a raiz no denominador. Nós vamos manter aqui por enquanto, porque isso não vai afetar, porque nós faremos outros cálculos com esse 1 sobre raiz de 3 aqui, e no final nós faremos a necessária racionalização, caso seja necessário. Então vamos lá, vamos aplicar a fórmula. Aqui nós podemos passar a equação para descobrir a equação da reta vertical, x igual a 1, quer dizer, é uma reta vertical que vai passar aí no ponto 1 do eixo x. Vamos aplicar a fórmula para descobrir o ângulo. Então a tangente de θ é igual a 1 sobre o coeficiente angular da reta oblíqua. Quem é MR? É exatamente 1 sobre raiz de 3. Então, tangente de θ é igual ao módulo de 1 dividido por 1 sobre raiz de 3. Temos uma divisão de fração. Então, mantemos a primeira, no caso 1, e invertemos a segunda e fazemos o produto. O inverso de 1 sobre raiz de 3 é raiz de 3. Fazendo o produto, 1 vezes raiz de 3, a tangente de θ é igual a raiz de 3. Novamente, vamos usar aquela tabelinha dos ângulos notáveis, a qual devemos saber de cabeça. Caso você não saiba, baixe aí no Google uma tabelinha, é muito fácil. Qual é o ângulo cuja tangente é igual a raiz de 3? Na tabelinha você vai ver que é o ângulo de 60 graus. Portanto, o ângulo agudo formado entre essas duas retas é o ângulo de 60 graus. That's all, folks. May the math force be with you guys. Por hoje é só, jovens padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço.